Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje vai ser sobre máquinas elétricas, que está na apostila de vocês, para vocês acompanharem na página 49, para a gente encerrar o nosso conteúdo desse volume 1 da apostila. Então, sobre as máquinas elétricas, o que a gente pode dizer sobre elas? Elas são aquelas que transformam a energia elétrica em outro tipo de energia, que é o caso dos motores elétricos, os geradores e os transformadores. Os dois primeiros, para funcionar, eles precisam se movimentar, normalmente girar. O principal fenômeno presente neles é a indução eletromagnética. Aqui eu vou explicar para vocês passo a passo de cada um deles. Primeiro são os motores elétricos. Eles funcionam basicamente por meio da repulsão entre dois ímãs, um natural e um eletroímã. Um motor elétrico simples, ele é constituído das seguintes partes: um ímã, uma fonte de energia elétrica, que no nosso caso do exemplo que eu vou dar para vocês aqui vai ser a pilha, e um enrolamento de fio esmaltado, uma espira ou uma bobina, pode ser, e um apoio para o enrolamento. Veja. Partes aqui nesse desenho, acompanha comigo lá na apostila, são partes de um motor elétrico simples que eu acabei de falar para vocês. Um detalhe importante é que o fio esmaltado deve ter uma camada de esmalte externa que seja isolante, impedindo que a corrente elétrica passe de um enrolamento para o outro na espira. Contudo, repare que a camada de isolante não há como passar uma corrente elétrica da pilha para a espira, pois não há condução entre o fio e o suporte. Por isso, é preciso raspar o esmalte, permitindo a condução nesse contato. A seguir, veremos que é porque é preciso raspar todo o esmalte de uma das pontas do fio e apenas de metade da outra, ó. Aqui é o desenho do fio raspado por completo e esse o fio raspado pela metade. A pilha fornece a corrente elétrica que percorre a espira, transformando-a num eletroímã, assim como no experimento citado antes. Há então uma interação entre o ímã e o eletroímã, fazendo que, por exemplo, a parte da espira mais próxima do ímã seja repelida. Isso faz a espira girar. Esse movimento de giro pode ser transmitido a um eixo e dele para uma roda, por exemplo. O próximo são os geradores elétricos. Eles funcionam de modo inverso aos motores. Em vez de uma corrente elétrica provocar um giro, é o giro que provoca uma corrente elétrica. O esquema a seguir representa o funcionamento de um gerador, em que o movimento relativo entre a espira e os ímãs faz surgir uma corrente elétrica na espira. Esse movimento é provocado por diferentes fontes, dependendo do tipo de gerador. Em uma usina hidrelétrica, é o movimento da água que faz os ímãs girarem, e um dínamo é o movimento da roda de uma bicicleta, por exemplo. Em uma usina eólica, é o movimento dos ventos e assim por diante. Próximo dispositivo são os transformadores elétricos. Eles são dispositivos que modificam a tensão elétrica de um circuito. Transformam, por exemplo, uma tensão de 3.500 volts em 220 volts. Transformar tensões é especialmente útil para transportar a energia elétrica a grandes distâncias. Isso porque quanto maior a tensão, menor é a intensidade da corrente elétrica que passa pelo fio. Em virtude do efeito Joule, que transforma a energia elétrica em calor, grandes correntes implicam grande perda por calor. Assim, a transmissão da energia elétrica em redes de alta tensão minimiza as perdas decorrentes do efeito Joule. Um transformador é composto de dois enrolamentos independentes em torno de um núcleo, tipicamente de ferro. O enrolamento primário e o secundário. Cada enrolamento tem um número diferente de voltas. É possível estabelecer uma relação matemática entre a quantidade de voltas em cada enrolamento e a tensão no circuito.
Se a corrente elétrica chegar à bobina que tem mais voltas, o transformador reduz a tensão. Se a corrente elétrica chegar à bobina com menos voltas, o transformador aumenta a tensão. Essa é a função de um transformador elétrico. As atividades referentes a esse conteúdo que a gente estudou vão estar disponíveis no Sponte para vocês fazerem em casa. E a gente encerra por aqui a nossa aula. Até a próxima, espero que tenham gostado.